Senhor, igreja, glória a Deus pela sua vida, seja bem-vindo em mais uma aula da Escola Bíblica. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui fazendo uma série sobre o ensino de Jesus, né? Então aqui, essa aula nós vamos falar sobre a santificação, sobre o processo de santificação. O que Jesus tem a dizer, o que Jesus tem a nos ensinar sobre a santificação. Glória a Deus. Eu sei que já recebeu aí o esboço na sua casa, então prepara aí o lápis, a caneta, risque bastante eles se for preciso, anote as suas dúvidas, coloca aqui no chatzinho, ou pode me procurar, procura o pastor Evandro, procura os líderes da igreja, nós estamos aqui para te ajudar nesse momento. Glória a Deus. Antes de mais nada aqui, vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Senhor, te louvo mais uma vez, porque bom é estar, Jesus, Pai, na tua casa, bom é estar, Jesus, falando de ti, bom é estar aqui, Jesus, meditando a tua palavra. Pai, eu te peço, nos ajuda, nos abençoa, guarda cada coração, Deus que está conectado aqui, Senhor, nessa hora. Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, te peço, nos ensina. Senhor, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua Palavra, nos ajuda a compreender a Palavra, Senhor, abre os nossos entendimentos, abre, Senhor, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, fica conosco aqui nessa aula, te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão, bom demais estarmos aqui mais uma vez juntos. Deus é bom, espero que você esteja curtindo aí essa série. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, como eu disse, vamos falar aqui sobre o processo que Jesus nos ensinou sobre a santificação. Na aula sobre salvação, né, nós falamos que nós estávamos separados de Deus. Então, quando o pecado entrou no mundo, lá em Adão, houve separação. Então, Jesus veio sendo o caminho, a verdade e a vida, né? Então, Jesus ele veio para nos resgatar. Então, como o pastor ele perde uma ovelha dele, como nós lemos naquele estudo, ele deixa as 99 e vai atrás da perdida e se alegra quando a encontra. Então, Jesus ele é o nosso Salvador, ele veio a resgate. Então agora nós precisamos entender, agora que eu já entendi que é o processo de salvação, que eu preciso confessar que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Agora, como é esse processo de andar com Cristo? Como é esse processo de santificação? Como que isso acontece? Sabe, queridos, quando nós entramos nesse processo, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é quem vai nos ajudar. Nós vamos falar sobre isso aqui um pouquinho mais para frente, mas o Espírito Santo de Deus ele vai nos ensinar a ler a palavra, ele vai nos ensinar a mudar de atitudes, ele vai nos ensinar. Então eu te convido a entrar nessa jornada, a entrar nessa caminhada com Cristo. E saiba, uma coisa que desde já eu preciso te dizer, se você tem dias, né, de convertido, vamos dizer assim, né, se você se converteu há poucos dias, semanas, meses talvez, ou se você já tem uma caminhada com Cristo, essa palavra aqui, essa ministração sobre santificação é para todos nós. Nós precisamos todos os dias entender que nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos andar conforme a palavra de Deus, meu irmão. Essa palavra aqui, esse tema, não se iluda, viu? Não se iluda. Sabe, o novo convertido muitas vezes ele muda de atitude muito mais rápido do que aquele que já está caminhando com Cristo há mais tempo, né? Porque ele entende muito mais rápido que a vida que ele tinha anteriormente era uma vida que não levava a nada, que levava a imoralidade. E ele muda de vida, ele quer mudar, ele tem sede, tem fome de mudança. Enquanto muitas vezes a pessoa que já caminha com Cristo há alguns anos, ele tem mais dificuldade para entender, ou na verdade tem dificuldade de mudar algumas posturas, porque geralmente vem na cabeça assim, mas eu sempre fiz isso, eu sempre fiz aquilo, mas o Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer porque é assim na minha vida, viu?
Não pense que eu estou aqui desse lado e eu não preciso mudar nada, não preciso, mudar nenhuma postura na minha vida. Muito pelo contrário, queridos, eu preciso todos os dias estar aos pés do Senhor, lendo a palavra, meditando, buscando em Deus. E todas as vezes que eu chego perto do Senhor, eu entendo que quão eu preciso da graça e das misericórdias dele todos os dias, sendo renovado sobre mim todos os dias, e glória a Deus por isso, amém? Que o nosso coração possa ser um coração sensível à palavra de Deus. Essa tem sido a minha oração nesses dias, que o meu coração seja sempre sensível à voz do Espírito Santo de Deus, e se eu tiver que mudar alguma atitude, que eu mude, que assim seja na sua vida. Essa é uma boa oração, viu? Aqui nem está programado aqui nesse estudo, mas eu deixo aqui para você. Essa é uma boa oração para mim e para você, que o nosso coração sempre seja um coração sensível, que os nossos ouvidos sempre estejam abertos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer nas nossas vidas. Glória a Deus. Então Deus é bom. Vamos lá, vamos começando aqui. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, não havia pecado em Jesus. A palavra de Deus nos ensina que Jesus veio a esse mundo, ele plenamente homem, plenamente Deus, e não houve pecado, não se achou pecado em Jesus. O próprio Jesus, lá em João 8:46, diz assim: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Então o próprio Jesus, ele diz, Jesus, ele não pecou em nada. Jesus, nesse texto, ele continua: se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Né? E o apóstolo João diz lá em 1 João 3:5: vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, andar com Jesus é andar com a palavra de Deus, andar no reino de Deus é entender que andar com Jesus, nós precisamos andar em santificação, porque em Jesus não há pecado. Em Jesus nós não encontramos nenhuma mancha. Por isso que a salvação, quando nós falamos sobre Jesus ir para a cruz do Calvário, numa morte horrível para nos resgatar, por isso que no meu coração, pelo menos, arde, tem um sentimento de gratidão enorme, porque em Jesus, a cruz não foi para Jesus, em Jesus não havia pecado. Mas Jesus se fez ali, né, morreu naquela cruz, por amor a nós. Então nós precisamos entender desde já que nós precisamos da palavra de Deus para reconhecer, para aprender o que nós precisamos mudar de comportamento na nossa vida, quando nós falamos de santificação. A palavra de Deus, lá em João 17:17, o Senhor Jesus, nesse texto de João 17, é um texto lindo. Eu não vou ler aqui inteiro para vocês, mas é uma oração que Jesus faz aos seus discípulos. E nesse versículo ele fala assim: santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Qual é a palavra? A palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor Jesus é a verdade, não há outra verdade. Não há outro best-seller, não há outro autor, não há outro livro, não existe outra filosofia que seja verdade. A palavra de Deus é verdade. E quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais o Espírito Santo de Deus me ensina e me convence dos meus pecados. Isso que é lindo. O Espírito Santo de Deus nos convence e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Isso é santificação. Santificação é mudança de comportamento, santificação é mudança de postura, santificação é mudança de vocabulário, santificação é, cada vez que eu leio a palavra de Deus, que é a verdade, eu me torno semelhante a Cristo. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu entendo aquilo que eu preciso mudar. Gosto muito de um texto que diz aqui em Tiago 1, se você puder abrir a sua Bíblia, Tiago 1, a partir do versículo 22, diz assim o texto: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Do 23, aquele que ouve a palavra,
mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Olha que o Tiago aqui escreve para nós, aquele que ouve, né, a palavra de Deus, mas não a pratica, como aquele homem que olha para o espelho, a sua face e logo esquece. Sabe, aquele que não a pratica, a palavra de Deus, é aquele homem que logo se esquece de quem realmente ele é. O que eu entendo desse texto é que a palavra de Deus, ela tem que mostrar para mim quem realmente eu sou, e eu preciso buscar no Senhor Jesus, na ajuda do Espírito Santo, a limpeza, a santificação. E o texto aqui termina dizendo que aquele que pratica, aquele que observa, aquele que dá atenção à palavra de Deus, ele será feliz naquilo que o fizer. Então, a palavra de Deus, ela nos garante uma felicidade, a palavra de Deus nos garante uma alegria. Meu irmão, isso é tremendo. Então, eu te convido a que nós, nesses estudos, nesses temas que nós temos trazido aqui na escola bíblica, a oração que nós temos feito é que nós, juntos, possamos amar a palavra de Deus, sabe, a praticar a palavra de Deus, que nós possamos juntos entender a palavra de Deus e nos envolver com a palavra de Deus. Sabe, queridos, quando nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, o nosso vocabulário muda. Aquilo que eu penso muda, o meu dia a dia muda, o meu jeito de ser muda, aquilo que eu falo com as pessoas mudam, porque aquilo que sai, sabe, aquilo que está enraizado dentro de mim fica mais claro, e eu não consigo falar outra coisa a não ser a palavra de Deus, não consigo andar em outro caminho, a não ser um caminho de santificação. Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo diz? Qual é a vontade de Deus para os filhos de Deus? A palavra de Deus nos ensina que o sentido básico de santificar é colocar à parte, é separar. Então nós precisamos entender que santificação é nos colocar à parte, é separar. Abra a palavra de Deus, por favor, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1. O texto diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Olha só, então para que eu possa agradar a Deus, Paulo aqui escreve: de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçamos nisso cada vez mais. Então Paulo fala: olha, vocês estão no bom caminho, mas é importante que vocês cresçam, é importante que vocês continuem, é um processo. Na nossa vida cristã, por isso que eu disse logo no início, né? Não importa quanto tempo nós temos de vida com Deus, importa quanto eu estou crescendo na minha vida com Deus. Se eu tenho semanas de conhecimento de palavras, de andar com o Senhor Jesus, mas eu já cresci nessas semanas, esses dias, eu estou no caminho certo, porque eu estou crescendo. Muitas vezes eu vejo como um dos grandes problemas que nós temos enfrentado nesses dias é quando nós, por vezes, imaginamos que nós já não precisamos mais crescer, que nós não precisamos mais conhecer da palavra, entender aquilo que Deus tem para nós. Aí é o começo de um problema muito sério. Então Paulo aqui, continuando o texto aqui, Paulo fala: olha, agora lhe pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçamos nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus.
nesse assunto ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. Olha só, o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Meu irmão, Deus não nos chamou para a impureza. E aqui eu falo que a impureza é aquilo que muitas vezes nós olhamos. Meu irmão, coloque de lado, sabe? Deixe de lado, se santifique, abstenha-se de toda imoralidade. Coloque de lado aquilo que você ouve, aquilo que você muitas vezes pratica, aquilo que muitas vezes vem no seu pensamento. Nós precisamos lutar contra a nossa carne. A nossa carne deseja o mal, a nossa carne deseja o pecado, né? A nossa carne deseja aquilo que é mal, porque ela sacia os desejos da carne. Agora nós precisamos lutar. E como nós vamos lutar? Quanto mais eu estiver linkado com o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar. A palavra de Deus, lá em João 15, a partir do 5, conta a história lá. Jesus fala sobre a videira, né? Eu quero ler esse texto aqui, João 15, 5 a 8, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e são queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, quanto mais eu estiver linkado à videira, quanto mais a palavra de Deus estiver no meu coração, mais eu vou praticar, mais eu vou gerar bons frutos. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui lendo, né, esses textos, você vendo essa aula, nós estamos conectados à videira. Então, meu irmão, eu quero dizer aqui com isso que não há processo de santificação se eu não estiver linkado a Jesus Cristo, que é a nossa videira. Não há processo. Não há processo de santificação se eu não parar um tempo da minha vida, o meu dia, e orar e buscar na palavra de Deus. Não há processo de santificação. Eu quero, trazer ao seu coração essa noite, em nome de Jesus, essa inquietação, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na sua vida aquilo que é próprio dele, que ele possa ministrar na sua vida aquilo que você e eu, que nós precisamos mudar de comportamento. Em nome de Jesus, quanto mais nós estivermos fincados na videira, mais eu vou entender qual fruto eu estou dando. E mais eu vou poder olhar os meus frutos e poder falar, bom, esse fruto aqui precisa melhorar. Então, mais eu preciso de santificação no Senhor Jesus com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, uma pergunta aqui para nós. Por que precisamos de santificação? Afinal de contas, por que nós precisamos de santificação? Ser santo é ser separado do mundo para Deus. Logo, a santificação não é um simples melhora do nosso comportamento e boas ações sociais. A santificação bíblica é viver os princípios do reino de Deus, motivados pela operação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, a santificação bíblica é eu amar o meu irmão. A santificação bíblica é eu perdoar o meu irmão. A santificação bíblica é eu poder servir o meu irmão. A santificação bíblica é eu congregar. A santificação bíblica é eu olhar a palavra de Deus e poder entender, bom, como que eu estou aqui com o meu esposo, com a minha esposa, como você está com o seu esposo, como você está no relacionamento com os seus filhos, como está no seu relacionamento com os seus amigos. Esse é um processo de santificação. Amém? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.
Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E aonde há pecado, como nós falamos na aula sobre salvação, aonde há pecado, há separação. Onde há pecado não habita, o Senhor não habita onde há pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus. E quando nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele constantemente, ele nos avisa onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos limpar, onde nós precisamos estar diante dele todos os dias, porque nós fomos comprados com alto preço. Glória a Deus por isso, meu irmão. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23 que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus por isso. E para terminar aqui, o que o apóstolo Pedro nos dá de conselho? Segundo a Pedro 3,18, ele diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. O crescimento, meu irmão, não é automático, né? O crescimento físico é igual ao crescimento espiritual, não é automático. O nosso crescimento espiritual, ele acontece na medida que eu me aprofunde na palavra de Deus, na medida que eu me aprofunde no meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Toda vez que eu me achegue na palavra, é a medida que eu vou crescendo. Então Pedro, ele fala assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, o Salvador. Amém, querido? Que nós possamos crescer em conhecimento. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar e possa ministrar no seu coração aonde você, aonde eu, onde nós precisamos crescer. Qual é a área da nossa vida que nós precisamos entregar ao Senhor Jesus? Entregar ao domínio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? E para terminar aqui, a verdadeira santidade só pode ser alcançada pela perseverança em estar ao lado de Cristo. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão, eu te animo a permanecer. Eu te animo a não olhar, os seus deslizes, os seus pecados, e olhar e achar que, eu estava uma semana, um mês, tantos dias sem pecar, agora eu pequei, agora eu estou longe de Deus, agora não tem jeito para a minha vida. Não, todas as vezes que eu me arrependo, todas as vezes que eu chego próximo do Senhor e confesso os meus pecados, Ele perdoa os meus pecados. Amém? Então, em nome de Jesus, que nós possamos aqui entender que nossa vida, como Pedro disse aqui nesse texto que nós lemos por final aqui, que nós possamos crescer, continuar crescendo no conhecimento e na graça da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, meu irmão, eu te animo, em nome de Jesus, a permanecer nessa jornada que Cristo tem para nós, porque só tem a ganhar, nós só temos a ganhar. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus possa trazer paz ao seu coração, que Deus possa trazer a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque é bom, Senhor, saber, Jesus, que em Ti há perdão de pecados. Deus bom, Jesus, muito bom é saber, Jesus, que nós podemos, Jesus, entrar em Tua presença, Senhor, com humildade, pedir perdão, e Tu nos perdoa, Tu nos limpa, Senhor, com o Teu sangue. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a sermos praticantes da Tua palavra, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus, nos limpa, renova mesmo sobre nós, Pai, as Tuas misericórdias todos os dias, e nos ajuda a caminhar contigo, Deus, em nome de Jesus, em santidade. Nos ajuda, Senhor, a deixar de lado aquilo, Senhor, que o velho homem, Senhor, praticava. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a caminhar contigo em novidade de vida, Senhor, em novidade de pensamento, em novidade, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe, que você possa lembrar da palavra de Deus todos os dias, que você possa deixar o velho homem de lado e caminhar com um novo homem todos os dias. Amém? Deus te abençoe, uma boa noite, fique com Deus, até a próxima aula.